7h51, novo dia de volta, já com Pedro Duran aqui ao meu lado, conteúdo exclusivo que trazemos a partir de agora aqui no Novo Dia. Como falamos anteriormente, Pedro Duran vai trazer para a gente mais detalhes sobre o que está acontecendo com os dados dos aposentados do INSS. Pedro Duran, o que você descobriu ao longo de dias aí de apuração? Pois é, Carol, eu descobri que os dados de aposentados e pensionistas do INSS, dados pessoais, dados sigilosos, estão sendo vendidos por empresas numa espécie de mercado clandestino de comercialização dessas informações. O público-alvo são advogados que atuam nesse setor previdenciário, bancário e que usam essas listas, infringindo o Código de Ética e o Estatuto da OAB para poder captar clientes de uma forma completamente irregular. Nos últimos dias, eu conversei com esses golpistas que vendem estas listas e, imaginando que conversavam com um advogado, eles me passaram detalhes desse negócio ilegal que é a venda de informações, que além de tudo fere a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai mostrar então agora, numa primeira tela, o destaque da nossa conversa por WhatsApp, porque essas listas são vendidas pelo WhatsApp, né? A empresa se comunica pelo WhatsApp e faz o pagamento por Pix. O vendedor diz: a lista de descontos indevidos do INSS é muito boa, está em alta mesmo. E eu pergunto: você tem? E ele diz sim, e logo me manda uma tabela de valores. O que tem nessa tabela de valores? 500 nomes, R$150, 1.000 nomes, R$250, até 5.000 nomes, R$350, até 10.000 nomes, R$450 e o estado completo por R$600. E eu pergunto: isso para descontos indevidos? E ele responde: para descontos indevidos e bancário, doutor. O que eles fazem, Carol? Você pede por encomenda uma lista relacionada ao INSS com um filtro específico. Poderia ser, por exemplo, pessoas que tiveram auxílios do INSS recusados, como um auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria. Mas, nesse caso dos descontos indevidos, na verdade é uma lista com quem teve descontos de entidades associativas nos últimos meses, tem parcelas debitadas do benefício do INSS e poderiam ter valores a receber e reivindicar. Por que essas listas são comercializadas? Porque os advogados podem usá-las para entrar contra o INSS e as entidades com um processo de danos morais, que renderia, por exemplo, o dobro do valor e até mesmo uma indenização para o aposentado, para o pensionista. O advogado, obviamente, ficando com parte desse dinheiro. O mais curioso é que, como eles têm um controle muito informatizado desses dados, os golpistas, você consegue filtrar por cidade, por estado, até mesmo por bairro, porque até o CEP, o endereço dessas pessoas, eles têm, de modo que o advogado consegue ter ali próximo do escritório dele um raio-x de todo mundo que teve problemas com o INSS, por exemplo. E com isso o advogado entra em contato direto com esse aposentado. Exatamente. Há alguns lugares, essa é uma das empresas, tem outras empresas que eles vendem, inclusive, além da lista, o disparo em massa para esses aposentados e pensionistas, para conseguir captar os clientes para os advogados. Uma espécie de propaganda. Exatamente, uma propaganda completamente ilegal por dois motivos. Primeiro, porque se baseia em dados que não poderiam ser comercializados, nem sequer obtidos. Sim. E segundo, porque fere as normas de ética dos advogados brasileiros. Numa segunda tela, a gente tem mais um destaque dessa conversa entre o vendedor dessas listas irregulares e também a gente como supostos interessados. Eu pergunto a ele: como é que vocês conseguem esses dados? De que forma que vocês obtêm? Mostrando até uma certa insegurança para poder supostamente adquirir aquela lista. E ele diz: temos uma equipe responsável pela captação e depois apuram os dados com o pessoal dentro da Previdência. Dentro do INSS. Essa é a resposta do vendedor, que tem alguém dentro do INSS, do Dataprev, do Sistema Previdenciário Brasileiro, que fornece os dados para eles. O que você me recomenda comprar dessas listas de aposentados que tiveram descontos indevidos de associação? E aí vem a recomendação do vendedor. Para começar, eu indicaria o de 500 nomes. Assim, o senhor trabalha nela, vê o resultado e depois leva mais. Se for disparo em massa, dá para levar mais. Falando já que existe essa estratégia do disparo em massa. Aliás,
Pedro Almeida, advogado especialista em direito previdenciário de Goiás, conversou comigo, Carol, e falou sobre como essas listas chegam nos advogados. Ele é um dos advogados que recebe essa propaganda dessas empresas e claramente não compra porque sabe que isso é completamente ilegal e fere uma série de regras. Vamos ouvir o que ele disse.